Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Graça Martins, sou ministra leiga da Palavra da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Paróquia São José e São Gabriel Passionista. E é com alegria que mais uma vez estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho deste dia. O Evangelho deste dia 28 de maio de 2021, do tempo comum, está em Marcos 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam Jesus e seus discípulos, viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedis em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos mostrar, já no início, que ele entrou no templo. Entrou, observou e saiu com os 12. Esses 12, pode ser eu, pode ser você, está neste grupinho dos 12 com Jesus. No caminho, olha que interessante, Jesus teve fome e foi procurar numa figueira. Essa figueira também pode ser representada por uma pessoa, pode ser por mim, pode ser por você, pode ser por nós. E Jesus foi procurar nessa figueira se ela tinha algum fruto. E Jesus não encontrou nenhum fruto.
não era tempo de figos. Interessante que eu descobri que as figueiras, elas dão frutos de maio a novembro. E como não era tempo de figos, com certeza não tinha frutos. Mas essa figueira representando a nós, é o que Jesus quer de nós, que nós sejamos árvores frutíferas, mas que nós deem frutos temporões, fora de época. E os frutos temporões até eles são mais gostosos quando a gente acha uma fruta frutífera numa estrada, no interior, por exemplo, e que a gente acha uma fruta daquela árvore, ela parece que é mais gostosa do que as outras. Então Jesus quer de nós essa fruta temporão, fora de época. Não pode ser frutos bichados, que às vezes a gente vê frutos bichados sim nas árvores, mas eles não prestam. E nós não podemos dar esses frutos cheios de bicho. Nós precisamos ser frutos de qualidade. Mas nós precisamos dar esses frutos todos os dias. Já imaginou se nós começarmos da Igreja Católica, Apostólica, Romana, a darmos frutos só mesmo no advento, quando estivermos esperando o nascimento de Jesus? Tadinho de Jesus vai nascer e vai ficar fraquinho, anêmico e vai morrer. Porque nós não vamos dar frutos para que as pessoas possam conhecê-lo. E quando Jesus procura fruto, ele tem fome, mas é fome do Espírito Santo agindo em nós. Ele tem fome do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo vem quando a gente pede, ele dá frutos. E é por isso que Jesus estimula a fé naquele momento. Ele estimula a fé, mas é a fé dentro da igreja que nós professamos. Se nós tivermos ele instigando a gente a ter fé, se nós estivermos perto de uma montanha e quisermos transportá-la para o mar, se nós tivermos fé, nós faremos isto. Mas leva-nos a refletir. Qual a montanha que está em mim ou em você, em nós, que nós estamos precisando jogá-la para fora, mandá-la para o alto mar? E quais são as montanhas que estão fora, que estão precisando aproximar-se de nós? O Senhor nos diz no último versículo do Evangelho o seguinte: quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Que tal nós começarmos com estas montanhas do perdão? Quantas vezes a gente não perdoa, fica chateado, fica magoado com a gente mesmo, com Deus, com o amigo, com a igreja, com tudo aquilo que nós convivemos. Vamos hoje fazer este propósito de perdoar para começar a transportar essas montanhas da nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.